Olá, quinto ano. É um prazer estar com vocês. Hoje, dia 2 de dezembro, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de Geografia. Então, vocês vão pegar o livrinho e a gente vai dar continuidade à última região que nós estamos estudando, né? Nós estudamos a região já norte, região nordeste, região sudeste, região sul, e agora nós estamos estudando a região centro-oeste. E nós, na aula passada, começamos a estudar essa região e nós vimos alguns aspectos dela, né? Nós vimos que ela é uma região que é localizada no interior do país. Lá se localiza Brasília, a sede do nosso governo. É uma região que tem 4 unidades federativas, porque tem o Distrito Federal, né? Que é uma área independente, é uma unidade federativa independente, e tem Mato Grosso do Sul e Goiás, né? E apesar do Distrito Federal ficar dentro do estado de Goiás, é uma área independente. Não, o Distrito Federal não depende do estado de Goiás. E nós falamos também, né, que já que lá é sede do nosso governo, na região centro-oeste, então, sede do nosso governo é Brasília, que é a capital do nosso país. E nós vimos que Brasília é uma cidade bem moderna, é uma cidade bem diferente das outras, né? Ela começou a ser construída na década de 50, mas a data de sua fundação, dia 21 de abril de 1960, né? Toda essa construção, todo esse projeto foi no governo de JK, né, que é Juscelino Kubitschek. Então, teve essa construção e Brasília foi realmente uma cidade planejada mesmo para ser sede do governo. É por isso que a gente vê uma construção tão moderna. Se a gente vê cidades como Recife, como Olinda, como Salvador, que são cidades mais antigas, a gente vai ver que existe uma arquitetura diferente, né? Nós vimos também que atualmente a capital do nosso país é Brasília, mas o nosso país já tiveram outras capitais. Salvador foi a primeira capital, teve o Rio de Janeiro, e ainda se tem a discussão, né, de alguns historiadores, alguns aceitam Curitiba, que passou apenas 4 dias, e outros não aceitam, porque acham que não foi tempo suficiente para isso, né? Para que, então, oficializadas é Salvador e Rio de Janeiro, né, as anteriores, né? E Brasília, agora, né? E a gente sabe que toda a administração do país está lá, todas as leis saem de Brasília, todas as decisões, né, saem de lá para poder ir para os estados. O presidente, né, trabalha lá, né, fica lá, os ministros também, né, os ministérios estão lá, então é uma cidade bem, né? E a gente viu que o Centro-Oeste, né, também tem algumas belezas, né? Tem o Pantanal, né, que o Pantanal é a maior planície inundável ou alagável do planeta. É uma riqueza dessa região. Nós sabemos que o Pantanal sofreu, né, bastante e ainda está sofrendo com os problemas ocorridos por conta das queimadas, mas em breve teremos soluções. E ficou para vocês uma atividade no caderno, uma atividade para correção, que tinha assim: escreva as capitais dos seguintes estados. Letra A, Mato Grosso. Letra B, Mato Grosso do Sul. Letra C, Goiás. Segundo quesito, onde se localiza a região centro-oeste? Terceiro, qual reserva natural se destaca na região centro-oeste? Inclusive, essa reserva, daqui a pouco a gente vai ver o nome, tem uma coisa para falar sobre vocês também. Para vocês também. Qual é a capital do nosso país? Muito fácil, né?
Sobre Brasília, responda. Letra A, quando foi fundada. Letra B, no governo de qual presidente ela foi fundada. Inclusive, há um certo tempo, passou, né, passou na Globo um seriado falando sobre o governo de Juscelino, né? Ele foi um presidente que marcou muito, né, por conta dessa construção de Brasília, né? Então, nós temos aí Mato Grosso do Sul e Goiás. Capital do Mato Grosso, Cuiabá. Capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, aí a correção, né? Capital de Goiás, Goiânia, que eu até tinha falado, tem muitas pessoas que confundem a cidade de Goiânia, que é capital lá do estado de Goiás, com a cidade de Goiânia. Goiânia é um município daqui de Pernambuco. Então, muitas pessoas confundem, né? Porque uma letra faz a diferença aí. Segundo, onde se localiza a região centro-oeste, né? No interior do país. Inclusive, a gente viu que essa região é a única região brasileira que não é banhada pelo mar. O terceiro, estava perguntando sobre a reserva natural que se destaca na região centro-oeste, o Pantanal. Inclusive, o Pantanal, ele também é considerado como um patrimônio. É considerado uma riqueza, né, do nosso país também. Quarto quesito, capital do nosso país, Brasília. Quinto, fundação de quando Brasília foi fundada, 21 de abril de 1960, e foi no governo do presidente Juscelino Kubitschek, certo? É um nome bem diferente mesmo, né, o dele. E hoje a gente vai ver outros aspectos dessa região centro-oeste, tá certo? Eu estou aí a correção, você pode pausar para poder fazer. Então, lembrando, né, os estados, ó, aqui, e o Distrito Federal. O Distrito Federal, né, a cidade, fica aqui no estado de Goiás. Mato Grosso tem como capital Cuiabá, Mato Grosso do Sul como capital Campo Grande. Então, só para a gente relembrar, né, quais são as unidades federativas que fazem parte dessa região. E para a gente ver a região centro-oeste, no geral, né, lá dentro do nosso país. Ó. Ela faz fronteira, né, com outras regiões. Então, aqui, ó, por isso que a gente diz que ela não é banhada pelo mar. Olha aqui, ó, região norte, essa parte verde, laranja, nordeste, sudeste, essa parte roxinha, e sul, essa parte rosa. Pode ver ó, que o Oceano Atlântico ele banha toda essa parte aqui, mas não banha a região centro-oeste. É a única região brasileira que não tem litoral. E hoje a gente vai ver sobre a região centro-oeste o relevo, né? Lembrando, relevo é o quê? Relevo são as diferentes formas, né, que a superfície terrestre apresenta. Quando a gente fala em relevo, tem vários tipos, né? Tem planície, planalto, depressões, monte, serra, cordilheira, tem vale, né? Tem várias formas. E o relevo está na página 191, tá? 191. O relevo dessa região tem seus destaques, como o Planalto Central, a planície do Pantanal e o Planalto Meridional. São as formas de relevo, né? São os tipos de relevo que se destacam nessa região. Certo? E
Planalto Central, olha aqui a imagem, como ele é bonito, né? É um grande bloco rochoso. Quando a gente fala em rochoso, é o que? Alguma coisa formada por rochas. Então, esse bloco daí, esse planalto, ele é todo formado por rochas. E nele se encontram serras e chapadões, que são outras formas de relevo também. Mas olha que coisa linda, é o Planalto Central, né? E olha aqui as chapadas dessa região. Chapada do Veadeiro, olha só. Tem aqui as rochas, nós temos água, né, também aqui. Parecis, olha só, tem essa queda d'água também. Isso tudo, gente, é no Brasil, né? O Brasil, não existe uma beleza igual a do Brasil, não. Então, é, tem essas chapadas, né? Tem o espigão mestre, também é uma outra forma, né? Divide as águas das bacias do Tocantins e de São Francisco. Olha aqui uma representação. Se vocês colocarem lá no YouTube, Espigão Mestre, Planalto Central, vocês vão ver vídeos belíssimos dessas formas aí de relevo, certo? Temos também a planície do Pantanal. Se a gente for observar aqui, a gente pode ver que né, não é à toa que ela é conhecida como a maior planície inundável, alagável do planeta. Olha só, planície, né, um lugar plano, mas olha só a quantidade de água que consegue é, ser, é, se concentrar nesse local, né? Essa planície ela é inundada pelo rio Paraguai e pelos afluentes, né? Afluentes de um rio são aqueles rios menores que alimentam um rio maior, formada por cordilheiras e baías ou lagos. Esse baías aqui é sem o H mesmo, tá? Bahia com H é o nome do estado aqui da região Nordeste. E se a gente for observar aí, né? O Pantanal, ele é uma reserva natural de água do nosso planeta. A gente, pela foto aí, dá para a gente ver o porquê, né? E no livro de vocês, na página 191, vocês têm uma outra imagem também sobre essa planície. Então, vocês podem ver aí, né, a quantidade de água, né? E tem um retângulozinho verde, junto dela que tem cordilheiras. Pequenas elevações que não sofrem inundações. Baías ou lagos, partes mais baixas de formatos circulares, inundadas durante estação chuvosa, formando lagos, certo? Então, as baías ou os lagos, ó, são essas partezinhas aqui que tem água, e as cordilheiras são essas partezinhas um pouquinho mais altas, onde a água não alcança. Planalto meridional, né? Vai da região sul do nosso país até os estados do Mato Grosso do Sul e de Goiás. Essa área tem os solos mais férteis, aqueles solos que são bons para o plantio. Bacia do Tocantins, Araguaia, né? Aqui nós temos algumas bacias hidrográficas em nosso país. Essas bacias hidrográficas, elas são muito importantes porque tem uma grande reserva de água nelas. Então, ocupa o norte e um pouco de Goiás e extremo leste de Mato Grosso. Olha aqui, ó, uma das imagens. Se você também colocar lá no YouTube, Bacia do Tocantins, Araguaia, você vai ver que coisa linda, né? Um rio imenso. Bacia Platina, subdividida em bacia do Rio Paraná e do Rio Paraguai. Olha aqui, ó. Então, bacia amazônica, né? Essa bacia é uma das mais famosas, das mais faladas em nosso país. Ela passa pelo Mato Grosso também, né? E nela tem os rios,
Tem rios como o Rio Xingu, Rio Tapajós e rios que formam os afluentes do Amazonas. Olha só, minha gente, isso tudo é no nosso país. Aí a gente, quando vê essas imagens, a gente entende por que tantas pessoas quiseram invadir o nosso país, né? Vieram para cá portugueses, vieram franceses, vieram holandeses, né? Porque a gente tem uma riqueza que realmente não tem outra parte do planeta. Então, isso desperta muito interesse de outras pessoas lá fora, né? Que querem explorar o nosso país, certo? E agora eu vou ler para vocês, tem assim, aspectos da região centro-oeste. Hidrografia. Né? Hidrografia é o que é o estudo, né? O conjunto, é o estudo das águas, né? A parte das águas. Destaca-se a bacia do Rio Paraguai, isso tudo é sobre a região centro-oeste, tá? Do Paraguai, que banha o Pantanal. Outras bacias do Paraná, Amazônica, do Tocantins, Araguaia. São as bacias que se destacam na região centro-oeste. Clima, nós vamos ver daqui a pouco, mas tem. Predomina o clima tropical, elevadas temperaturas e chuvas no verão. Vegetação que predomina, né? A vegetação predominante dessa região é o cerrado. Mas a gente vai ver que tem mais, tem outra vegetação também fora ele. Agora, o que predomina, né, no caso que tem maior quantidade, é o cerrado. Isso aqui é importante, ó, Pantanal funciona como uma reserva de água. A gente viu ali a quantidade de água, né? Ele é inundado pelo rio. E Bacia do Rio Paraná possui a maior capacidade de produção de energia do país. A gente sabe que aqui em nosso país, né, a maior parte da energia é produzida pelas hidrelétricas, né? A gente sabe que é um rio, a hidrelétrica para ser construída, ela precisa ser estudada, precisa ser avaliada para não afetar o meio ambiente. Então, é aproveitado, os rios são muito aproveitados, a queda d'água, para poder construir esse tipo de usina. E nós temos algumas aqui no Brasil, né? Temos a usina hidrelétrica de Itaipu, de Três Marias, e essas usinas, elas geram energia para o nosso país. É por isso que regiões que às vezes têm problemas, se é importante economizar água, porque se nas regiões tiverem essa questão de falta de água, né, essa escassez de água, então as pessoas podem, inclusive, ficar sem energia elétrica. O clima predominante é o tropical, né, nessa região, apesar de que tem uma certa variação. E o clima a gente encontra na página 194, né? Então, predomina lá nessa região o clima tropical. Lá, o verão é chuvoso e o inverno é seco. As temperaturas são altas, são elevadas durante todo o ano, apesar dessa variação aí. Mas tem algumas partes dessa região que tem as suas exceções. Clima equatorial úmido, por exemplo, a gente encontra no norte e nordeste de Mato Grosso. E o tropical tem uma área dessa região que é cortada pelo Trópico de Capricórnio, que é o sul do Mato Grosso do Sul. Então, lá se encontra o clima tropical também, certo? Sobre a vegetação, ela é variada, né? E da parte do Pantanal, lá tem uma grande diversidade de peixes, de aves, de mamíferos, de répteis, no caso, uma grande diversidade de animais.
E a gente acompanhando os jornais, né, nesses últimos tempos, assim, a gente viu bastante falar sobre as queimadas no Pantanal. E muitos animais morreram por conta disso. Alguns estão em processo de recuperação ainda, né? E, infelizmente, isso é um problema ambiental também. É porque os animais estão entrando em extinção por causa dessa catástrofe toda que vem acontecendo, né? E, né, muitos animais vivem nesse local porque lá a gente sabe que tem bastante água, né? Tem muitos vegetais também, então os animais fazem de lá, tem muitos animais têm o Pantanal como seu habitat. O cerrado, né, que é a vegetação predominante, na página 195, vocês inclusive encontram aí é, a imagem do cerrado, lá no finalzinho, ó, e tem assim, no cerrado ocorrem queimadas naturais. Porém, a maior parte das queimadas é provocada pelo ser humano, o que acaba empobrecendo o solo do cerrado. O pequizeiro e o buritizeiro são árvores nativas da região. Árvores que a gente muitas vezes encontra apenas nessa região. Mas a gente sabe que, infelizmente, né, devido a todas essas queimadas, né, queimadas, essas catástrofes que nós estamos vendo no meio ambiente, então, infelizmente, vai deixando o ambiente, a natureza, né, com problemas, certo? Ó, aí vocês vão voltar lá para a página 193, 193. Vocês vão pegar um lápis de cor, aí dá a cor a preferência de vocês, tá? Então vamos ver, ó, página 193, tá, gente? 193. Pinte a alternativa correta de acordo com o relevo da região centro-oeste. Letra A. Relevo com solos férteis de terra roxa, característico nos estados de Goiás e do Mato Grosso do Sul. Qual seria esse tipo de relevo aí com solo fértil? Planície do Pantanal, Planalto Meridional ou Planalto Central? Seria qual? Planalto Meridional. Então, você pode pintar na letra A, Planalto Meridional, né? Que é, no caso, a alternativa do meio. A letra B está bem fácil, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. É uma área inundável pelo rio Paraguai e seus afluentes. Planície do Pantanal, Planalto Meridional ou Planalto Central? É o quê? Planície do Pantanal. Então, você na letra B pode marcar a primeira opção. Planície do Pantanal. Letra C. É formado por um grande bloco rochoso, sobre os quais se apoiam camadas de rochas sedimentares. Planície do Pantanal, Planalto Meridional ou Planalto Central? Vai ser na letra C o quê? Planalto Central, a terceira opção, né? A última opção, Planalto Central.
segundo quesito, a gente tem: encontre o caminho de cada bacia hidrográfica da região centro-oeste, de acordo com o código correspondente. A gente tem aí como códigos BP, BTA e BA. E a gente tem como opções Bacia Amazônica, Bacia Tocantins-Araguaia e Bacia Platina. BP, a gente vai ligar para onde? Está muito fácil. A gente vai ligar para BP, a gente vai ligar para Bacia Platina. Então, você vai ligar a primeira sigla, que é BP, para a última opção da bacia, de bacias, né? BTA, que é a segunda sigla, a gente vai ligar para qual? Bacia Tocantins-Araguaia. Então, vai ser a segunda sigla, você vai ligar para a segunda bacia. IBA, Bacia Amazônica. Então, você vai ligar a última sigla para a primeira bacia, né? BA, Bacia Amazônica. Então, olha aí, ó, a correção. Letra A, era para pintar, né? Planalto Meridional. Letra B, Planície do Pantanal. Letra C, Planalto Central. E aqui são as siglas, né? Que era para você ligar. BP, Bacia Platina. BTA, Bacia Tocantins-Araguaia. E BA, Bacia Amazônica. Então, agora, vocês vão colocar na página 196, página 196, 196, ou 96. E a gente vai fazer um pedacinho, né, falando sobre o clima. Primeiro, desembaralhe as letras e complete o texto abaixo. A gente tem aí uns tipos de clima e estão todos embaralhados. Na primeiro retângulo, a gente tem RAOTPICL. Forma que tipo de clima? Tropical. Então, você pode escrever no primeiro tracinho, tropical. No segundo retângulo, a gente tem UTQENE. Forma que tipo de clima? Clima quente. Então, segundo tracinho, você vai escrever a palavra quente. E no terceiro tracinho tem UVOCOHS. Forma que tipo de clima? Clima chuvoso. Então, você vai escrever chuvoso na último traço, né? Então, tem aí tropical, quente e chuvoso. Aí na letra A tem o clima da região é tropical, quente e chuvoso. Você vai repetir essas três palavras que você colocou nos três primeiros traços, certo? No segundo quesito tem complete as lacunas com as palavras verdadeiro ou falso.
Letra A. Ao norte da região, o clima é subtropical, onde a temperatura é mais amena. Será que está certo esse tipo de clima aí? Errado, então você vai escrever na letra A, falso. Letra B. Nos estados do Centro-Oeste, o clima é tropical, quente e chuvoso. Será que está certo? Certíssimo. Então, na letra B, você vai colocar verdadeiro. Letra C. Durante o verão, a temperatura é elevada e com grande período de seca. Será que está certo? Falso. Letra D. O clima equatorial se apresenta ao norte da região centro-oeste, por causa da floresta amazônica. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. No terceiro tem, explique o que ocorre no período de, letra A, estiagem. Você vai colocar, né? A água fica limitada aos rios no período do inverno, certo? A água fica limitada aos rios no período do inverno. E na cheia, o solo fica cheio de água das chuvas, passando a formar grandes regiões alagadas no período do verão. A gente viu que nessa região o verão é chuvoso, né? Então, correção, primeiro e segundo. Lembrando, antes da letra A no primeiro tem 3 traços. Então, tropical, quente, chuvoso. Aí na letra A tem mais 3 traços que você precisa repetir as palavras de cima, né? E o segundo, relembrando a ordem, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Correção no terceiro, a água fica limitada aos rios no período do inverno, que isso aí é para ser escrito em estiagem. Cheia, o solo fica cheio de água das chuvas, passando a formar grandes regiões alagadas no período do verão. Página 197 é a atividade de casa de vocês e tem assim: observe a imagem e responda ao que se pede. Que vegetação típica da região centro-oeste a imagem ao lado representa? Escreva suas características. É aquela vegetação que ela é predominante dessa região, né? Você vai escrever as características dessa vegetação.
Quinto, de acordo com o estudo realizado sobre a vegetação da região centro-oeste, responda. Tem aí o mapinha com a legenda. Aí tem floresta amazônica, cerrado, mata atlântica, vegetação do Pantanal e campos. Que tipo de vegetação predomina no centro-oeste? Determine todos os estados brasileiros que apresentam esse tipo de vegetação. Certo? Caso você, aí no mapa, que aí aparece mais os estados de Goiás, né? De Goiás, de Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Então, o quarto quesito, as características do cerrado, você pode encontrar na página 195, no último retângulo, tem 2 retângulos verdes. No último você encontra as características, né, como ele é, né, as árvores baixas, e tem outros detalhes aí também. E que tipo de vegetação predomina? É o mesmo tipo, né, que é no quarto quesito. Determine todos os estados brasileiros que apresentam esse tipo de vegetação. Nós temos alguns estados da região norte e do nordeste que também apresentam esse tipo de vegetação, do cerrado, certo? Se você colocar no Google cerrado, estados brasileiros que apresentam cerrado, estados brasileiros que apresentam a vegetação do tipo cerrado ou cerrado, então vai aparecer. Aí na próxima aula a gente faz a correção, tá certo? Dessa atividade. Então, nem se estresse, tá certo? Hoje a gente fica por aqui. Foi muito bom estar com vocês mais uma vez. Até o nosso próximo encontro.